dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês estão assistindo essa aula, mas hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre bactérias. As bactérias, elas podem ocupar diversos ambientes no planeta, como água salgada, água doce, solos, fendas abissais, interior de hospedeiros, no caso de bactérias parasitas. O próprio ar é um ambiente ocupado pelas bactérias. Elas geralmente são unicelulares, mas como tudo em biologia tem exceções, temos algumas espécies pluricelulares e elas podem ter diferentes formas. Eu vou falar as formas que elas podem ter, mas isso não se apeguem muito a essas nomenclaturas, que elas não são de extrema importância para se decorar. Uma das formas são os cocos, que elas são arredondadas. Temos os bacilos também, que tem um aspecto de bastão. Os espirilos, com o formato de um bastão retorcido, como se fosse uma cobrinha. E vibrião, que é um bastão encurvado, como se fosse uma ferradura de cavalo. E essas formas unicelulares, elas podem permanecer agrupadas, formando aquilo que chamamos de colônias. Bom, entrando de fato agora na aula sobre as bactérias, vamos ver as suas características gerais. As bactérias são seres procariotos, ou seja, eles não têm nenhuma membrana envolvendo seu material genético, então não tem uma divisão espacial entre o local que fica o material genético e o citoplasma da célula. São organismos geralmente unicelulares, como eu já falei, e podem ser classificadas tanto como autotróficas quanto heterotróficas, sendo que as autotróficas elas produzem seu próprio alimento, ou seja, matéria orgânica, a partir da fotossíntese, e temos como exemplo as cianobactérias, que fazem parte do fitoplâncton marinho. E também podem ter bactérias heterotróficas, que obtêm matéria orgânica a partir do meio, que eu vou explicitar mais adiante como isso acontece. Observando uma estrutura geral de uma bactéria, temos esse esquema aqui à direita, e eu vou explicar cada componente da célula e qual que é a sua função dele no organismo. Primeiramente temos a cápsula, ela é externa à parede celular, aderida a ela, e é constituída por proteínas e carboidratos, conferindo uma proteção adicional à célula bacteriana. Logo em seguida temos a parede celular, ela é composta por peptidoglicano, que são carboidratos com peptídeos associados, e ela tem por função a proteção da célula também e garantir uma sustentação, sendo permeável a vários materiais, permitindo trocas entre a bactéria e o meio. Logo em seguida temos a membrana plasmática, que é composta principalmente por fosfolipídios, então tem uma composição lipoproteica, e seu principal papel é o controle da troca de materiais entre a bactéria e o meio. Abaixo da membrana plasmática, nós temos o citoplasma. Ele compreende todo o espaço que fica no interior da membrana. Contém o citosol, as moléculas de DNA e ribossomos. Os plasmídios, que são essas estruturas pequenininhas aqui, são moléculas menores de DNA dispersas pela célula. Elas contêm material genético adicional e podem contribuir para a sobrevivência da bactéria. Eu vou explicar mais para frente a função dos plasmídios na reprodução das bactérias. Esses prolongamentos citoplasmáticos são as fímbrias. Elas não se relacionam com a locomoção, mas algumas podem participar do processo de reprodução sexuada bacteriana. Aqui temos o nucleoide, que é a região da célula onde se encontra a cromatina, já que não tem um núcleo propriamente dito, e sendo que o DNA ele é circular, ou seja, não tem nenhuma extremidade livre. E por fim nós temos o flagelo.
O flagelo das bactérias tem estrutura diferente dos flagelos nos eucariontes, que são derivados de centríolos. Em bactérias, os flagelos eles são filamentos proteicos ligados à membrana e à parede celular, e sua principal função seria o deslocamento no meio aquático. Eu esqueci de falar dos ribossomos, que são essas estruturas circulares aqui, são organelas responsáveis pela síntese de proteínas. Agora vamos falar um pouquinho da nutrição das bactérias, ou seja, como elas obtêm matéria orgânica do meio em que elas vivem. Elas podem ser classificadas em autotróficas ou heterotróficas, como eu já falei para vocês. E as autotróficas, elas são divididas em fotossintetizantes e quimiosintetizantes. As fotossintetizantes, como o próprio nome já diz, elas realizam fotossíntese, que é um processo que utiliza energia luminosa para a síntese de carboidratos. E o melhor exemplo que eu posso dar para vocês dessas bactérias são as cianobactérias, que compõem o fitoplâncton marinho. Já as bactérias quimiosintetizantes, elas utilizam energia de reações químicas oxidativas para a produção de seus compostos orgânicos. E o melhor exemplo que eu posso dar são as bactérias do gênero Rhizobium, que são bactérias nitrificantes, que participam do ciclo biogeoquímico do nitrogênio. Já as bactérias heterotróficas, elas não conseguem produzir matéria orgânica a partir de inorgânica, então elas liberam enzimas digestivas no ambiente, realizando digestão extracorpórea, ou seja, fora do corpo delas. Então seria fora da célula, porque a gente não pode dizer que a bactéria tem um corpo propriamente dito. Sendo que os produtos da digestão são absorvidos e utilizados pela bactéria. Entre as heterotróficas, elas podem ser tanto parasitas quanto decompositoras. Já na obtenção de energia, as bactérias elas podem degradar matéria orgânica e liberar energia através da respiração ou da fermentação. A respiração celular ela é um processo aeróbico. E o que isso quer dizer? Quer dizer que é utilizado o gás oxigênio como aceptor final de elétrons e hidrogênios, formando-se água no final do processo. Já a fermentação, ela não utiliza gás oxigênio, sendo um processo, portanto, anaeróbico. E ao final do processo, há a formação de um resíduo orgânico, como etanol, o ácido lático, metano, o ácido acético. Tanto a respiração celular quanto a fermentação, a liberação de energia que será armazenada temporariamente na forma de ATP e uma parte é perdida na forma de calor. Mas a respiração libera mais energia do que a fermentação. Essa é a principal diferença que vocês precisam saber agora, mas na parte de bioquímica vocês vão entender melhor o processo de respiração e fermentação e diferenças mais específicas entre elas. Vamos falar um pouquinho da reprodução das bactérias. Ela pode ocorrer tanto da maneira assexuada quanto sexuada. Começando pela sexuada, que é o processo mais comum, ela é conhecida como bipartição. E a partir dessa imagem a gente consegue explicar como é que esse processo acontece. Primeiro, a replicação do material genético da bactéria, gerando uma cópia idêntica do DNA, como ilustrado aqui. Posteriormente, ocorre a elongação da célula, seguida da separação do citoplasma. Dessa maneira, são produzidas duas bactérias geneticamente idênticas entre si e a bactéria genitora. Nesse processo de reprodução, só haveria variabilidade genética caso ocorressem mutações. Tem algumas bactérias que, quando vão se reproduzir assexuadamente, elas acabam formando esporos, que permitem a sobrevivência
em condições ambientais adversas, como falta de água ou de temperatura adequada. Nesse caso, ocorre o processo de esporulação, que é a redução do volume celular, espessamento da parede celular e diminuição da atividade metabólica da célula, passando a apresentar um estado de vida latente. E com o retorno das condições ambientais adequadas, o esporo retornaria ao seu estado metabólico normal. Então, a esporulação é o processo de produção de formas resistentes e inativas. Dá para fazer uma associação com a formação de cistos em amebas, que a gente viu na aula de protozoários. A reprodução ela também pode ser sexuada, pelo processo conhecido como conjugação. Essa imagem também explica como é que aconteceria esse processo de maneira simplificada. Então, aqui temos as moléculas de DNA circular e aqui um dos plasmídeos da bactéria. A formação de uma ponte citoplasmática entre as duas bactérias, que é chamada de pile, e o plasmídio de uma delas é translocado para a outra, incorporado ao seu DNA circular. Essa translocação de fragmentos do plasmídio, ela pode ocorrer nos dois sentidos ou em um só, como está exemplificado nessa imagem. Então, analisando tudo que eu falei até agora, é possível notar que as bactérias têm importância ecológica, industrial e patológica. Com a importância ecológica, a gente pode dizer que as bactérias são fundamentais para a manutenção do equilíbrio ecológico da natureza. Há bactérias que realizam decomposição, contribuindo para a reciclagem de matéria nos ecossistemas. Algumas atuam como produtoras, realizando a fotossíntese e gerando matéria orgânica a partir de substâncias inorgânicas. E muitas bactérias têm papel relevante no ciclo de nitrogênio, que é um ciclo biogeoquímico, e participam de processos como fixação biológica, nitrificação e desnitrificação. Como importância industrial, destaca-se a produção de antibióticos, que são bactérias que produzem substâncias que auxiliam no combate a bactérias que causam doenças aos seres humanos, principalmente. Algumas são empregadas na capacidade de realizar fermentação, como na produção de álcool etílico, metano, ácido lático e ácido acético, sendo muito importantes na produção de queijo, iogurte, coalhada, pães, vinhos. E também ela pode ser usada na biotecnologia, como DNA recombinante. Técnicas de engenharia genética empregam bactérias para vários usos, como na produção de peptídeos úteis, como a própria insulina ou o hormônio do crescimento. Um gene humano, como o responsável pela síntese do hormônio de crescimento, ele pode ser inserido no plasmídio de uma bactéria com o auxílio de enzimas de restrição, que cortam o DNA em sítios específicos. Após essa inserção, a bactéria passa a sintetizar o hormônio de natureza proteica. Olha que bacana! E por fim também temos a importância patológica, porque as bactérias podem causar inúmeras doenças nos seres humanos. E eu vou falar um pouquinho delas mais adiante. Então, falando agora um pouquinho sobre as doenças causadas por bactérias. Elas possuem meios de transmissão em comum, e eu vou citar alguns desses modos de transmissão e suas respectivas doenças veiculadas. Então, primeiro eu trouxe as ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, e como exemplo eu trouxe a gonorreia, a sífilis e a clamídia. Já aquelas transmitidas por animais, como exemplo eu trouxe o tifo e a leptospirose, sendo que a leptospirose é aquela doença transmitida pelo contato com a urina do rato que contém essas bactérias. As doenças bacterianas transmitidas pelo sangue ou por lesões
temos, dentre elas, a sífilis e o tétano. Doenças bacterianas transmitidas pela água ou por alimentos contaminados, temos a cólera, a febre tifoide e o botulismo. E aquelas transmitidas pelo ar, temos como exemplo a tuberculose e a coqueluche. Não é muito importante vocês saberem todo o ciclo da bactéria, todo o ciclo de vida da bactéria em seu hospedeiro, como eu fiz de cada doença causada por protozoários na parte de protozooses. Nos vestibulares atuais, eles querem mais saber quais são causadas por bactérias, quais são causadas por protozoários, quais são causadas por vírus, por plateumintes, por nematodos. Então, não tem tanta essa especificidade em saber o ciclo completo de vida da bactéria. Essa foi a aula de hoje e qualquer dúvida, só mandar no fórum. Muito obrigada pela atenção.